Ai, Senhor, mulheres abençoadas, bom dia. Vamos iniciar mais um devocional nesta manhã de quarta-feira. Vamos agradecer ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Forma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Paz, Senhor. Carla, seja bem-vinda. Já vou estar te convidando aí. Creio que Deus vai usar a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra e ache só a ti. Então, usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, transforma-me, transforma-me, enche-me. Nossa, não parou. Não vou sair não, Ju. Quebranta-me. Ai, Senhor, Carla, não estou te vendo, Carla. Você está me vendo? Ai, Senhor, Carla. Carla, tá aí, meninos? Para mim apareceu que ela tinha entrado, mas eu não estou vendo. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo do, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Não estou te vendo, cara.
Paz do Senhor, tá me vendo agora? Não. O Não Instagram tem gente da birra. Não, não tô te vendo. Você tá me vendo? tô. Amém. Amém. Meninas, estão vendo nós duas? Paz, Senhor Renata. Paz, Senhor Sueli. Sejam todas bem-vindas. Paz, Senhor Beth. Se tiver todas duas, as meninas todas nos vendo, não tem problema. Não tem dia que o Instagram não deixe eu ver vocês. Mas seja bem-vinda, né? Eu até esqueci de perguntar, né? Você queria trazer um louvor também. Eu sei que você é uma adoradora do Senhor. Que Deus possa te usar hoje poderosamente aqui nessa manhã. Que seja um derramar do céu sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Que aquelas que às vezes chegaram aqui desanimadas, pensando em desistir, que elas venham ser avivadas pelo Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo nessa manhã. Eu vou estar orando, Carla, e aí você pode se apresentar, deixa Deus te usar poderosamente no nome de Jesus. Amém? Ó, meu Pai, meu Senhor, eu venho aqui nessa hora te agradecer por essa oportunidade, te agradecer por mais um dia de devocional. Venho convidar o meu doce, amoroso amigo Espírito Santo para que ele seja bem-vindo neste devocional, que seja tudo direcionado por ele, nada é sobre mim, nada é sobre a Carla. Que eu possa usar a Carla como instrumento do Senhor. Ela está aqui disponível, com seus lábios disponíveis para trazer a palavra que o Senhor já colocou no coração dela, que ela seja uma mulher usada para ser resposta de oração na vida de outras mulheres que vão estar aqui nessa manhã, Senhor. Fica à vontade, a casa é sua, pode fazer morada. Quero te agradecer por cada mulher que já está aqui, cada mulher que ainda vai entrar, cada mulher que às vezes vai assistir depois gravado, que o Senhor possa falar aos corações dela, que nada venha distraí-las da palavra que o Senhor quer deixar aqui nessa manhã, porque eu creio que o Senhor tem um maná do céu para derramar nessa manhã sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós sabemos que quando nós nos posicionamos para trazer a tua palavra, o primeiro ouvido é o nosso. É nós que ouvimos primeiro a palavra que o Senhor quer deixar para nós, Pai. Quero te agradecer por este momento, te agradecer pelo sim da Carla nessa manhã, que está disponível para fazer a tua obra, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Caiu, Carla. Vou te chamar de novo. A grama hoje está de birra, gente. Vamos orar. Continuo sem te ver. Meu Deus, eu tô vendo a senhora. Glória a Deus, glória a Deus. Pai do Senhor, Adriana, seja bem-vinda. Carla, pode se apresentar, né, para as meninas aí que ainda não te conhecem. Deus possa te usar poderosamente nessa manhã, que você possa derramar, né, uma palavra do céu sobre as nossas vidas. Deus tem falado muito no coração, meu coração nesse ano de 2025 é posicionamento. É hora de posicionar, porque quem não estiver posicionado, quem não estiver enraizada, não vai dar conta. Então, a decisão é de cada uma. Você decide se você quer estar posicionado, buscar um relacionamento de profundidade, passar mais tempo com o Senhor, ou você quer continuar, às vezes, onde você está, né? Em cima do muro, uma hora está, uma hora não está. A pastora Daniele trouxe uma palavra poderosa para nós na segunda-feira, falando sobre as armaduras de Efésio, e Deus falou muito com ela, que ela tem 20 anos, né, de convertida aí, e o Senhor falou para ela que se ela ainda não posicionar mais ainda esse ano, não vai dar conta de tudo que está para acontecer. Então a gente está aqui, né, para ajudar, mas a decisão é de cada uma. É cada um que precisa decidir. Eu quero me posicionar, eu quero estar disponível pelo Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero posicionar para levantar a minha casa que às vezes está caída, levantar a tenda de Davi, né, em oração, em relacionamento de profundidade. Amém? Fica à vontade, Carla. Amém. A paz do Senhor, pastora. É um prazer estar aqui com você, né? Nesse momento de devocional, nesta live, o qual o Senhor tem preparado, né, para cada um uma estratégia nova.
e eu sempre digo, eu também tenho esse costume de devocional, e eu sempre digo que é uma ferramenta muito poderosa que Deus ele tem nos presenteado, que é o devocional pelas redes sociais. E às vezes nós não sabemos a grandiosidade desse projeto. Às vezes nós estamos aqui e no momento que a gente está ao vivo tem uma quantidade de pessoas, mas depois esse material, esse conteúdo alcança milhares de pessoas que nós nem imaginamos. Então, assim, eu tenho experiência disso, né? Às vezes nós estamos ali naquele momento e depois a gente recebe mensagens, feedbacks de pessoas que nem imaginaria, que nós nem imaginaríamos que estivessem ali, mas que depois ouviram e foram alcançados pela palavra do Senhor. Então, eu glorifico a Deus pela vida da senhora, pastora Andréia. É um prazer, né, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Dani, pastora Dani, é uma grande amiga, uma grande mulher de Deus, uma pessoa o qual eu amo muito e agradeço muito a Deus pela vida dela. E eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Carla Costa, né, pela misericórdia do Senhor. Sou cantora, adoradora do Senhor. Tenho alguns trabalhos que o Senhor já me presenteou. Para quem não me conhece, pode estar indo lá no YouTube e lá tem todo o meu trabalho, cantora Carla Costa, meu Instagram também, Carla Costa Oficial. Eu sou diaconisa da Assembleia de Deus de Madureira, do campo de Juiz de Fora, pastor Moisés Pereira, pastor Elisângela, né, são os nossos pastores presidentes, pastor Jean, missionária Simone, são os nossos pastores locais. Então, e nós temos a responsabilidade de levar Jesus. Nós temos a responsabilidade de sermos canal de bênção para a vida das pessoas. Esse é o nosso intuito, o nosso chamado. E eu estou muito feliz, né, por estar sendo convidado pela senhora para esse projeto. E eu tenho certeza que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações. Amém. Fica à vontade, deixa Deus te usar. Eu falo, né, que eu vejo assim pelo trabalho na rede social, pelos devocionais, às vezes tem muitas pessoas que às vezes por alguma frustração, alguma coisa parou no meio do caminho, parou de congregar e às vezes quando elas vêm aqui receber esse maná do céu através de várias mulheres, né, que vai aí para a rede social falar de Jesus e às vezes essas pessoas são transformadas por aqui, porque às vezes estão tão machucadas, ou às vezes tem ali a dor da rejeição e não querem ir numa igreja, não querem entrar dentro de um templo, e aqui é o lugar onde elas começam a ser ali tratadas, lapidadas, que Deus vai falando, para depois elas voltarem lá a congregar. Deus tem me mostrado muito isso, muitas mulheres que têm chegado feridas, às vezes, né, com a própria igreja, e preferiram se isolar, porque na realidade quando a gente fere, é porque a gente está ferida, né? A gente se sente ferida, a gente está ferida. Porque uma mulher ferida, ela fere. Uma mulher curada, cura. E quando, às vezes, a pessoa fere, o que eu falei? Se a gente não está enraizada, a gente vai olhar para as pessoas. Mas quando a gente vai para a igreja, a gente não vai para olhar para as pessoas. As pessoas vão nos decepcionar. O nosso foco é quem? Jesus. Quando a gente está enraizado e o nosso foco é Jesus, pode acontecer o que for, pode ser a sua amiga ali que anda com você, pode ser o seu pastor. Se acontecer algo, você não para no meio do caminho. Mas quando a gente não está enraizada, qualquer coisa nos para no meio do caminho. E a palavra da pastora Daniela era que ela via que muitas pessoas iam ficar no meio do caminho, iam parar. Então, é tempo de posicionamento, é tempo de decisão. A decisão é de cada uma de vocês. Amém? E eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. E eu vi a pastora Luzia, chegou aí. Ai, pastora Luzia, um beijo para a senhora. Amo a senhora, tá? Um abraço para o pastor Walter, para todo mundo. Vocês são uma bênção. E eu quero deixar, né, uma palavra de Deus aos nossos corações. Salmos 139, que vai dizer assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento.
cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Essa palavra o Senhor bradou profundamente no meu coração, no meu devocional, né, pedindo ao Senhor uma palavra para estar trazendo neste momento. E quando vai falar sobre... Ô, Carla, só te interrompendo um minutinho. Olha como que Deus é lindo quando a gente está no mesmo espírito, né? Porque o louvor que eu coloquei no começo, eu não sabia a palavra que você ia trazer. E o louvor foi: sonda-me, Senhor, e me conheces. E ontem, no meu devocional de ontem, a palavra foi o Salmo 139. Então, na hora que você falou o Salmo 139, eu falei, meu Deus. E é o salmo ali Então, onde que a pessoa, para ela se identificar, descobrir sua identidade, é um salmo assim poderoso. verdade. Oi, amiga. E a palavra do Senhor, ela vai nos, nos mostrar que nós temos um Deus que ele vê aquilo que ninguém vê. Nós temos um Deus que sonda e que vai aonde ninguém consegue entrar. E eu lendo, fazendo um devocional, eu tinha uma história que um colega, ele olha para, num ambiente de trabalho, ele olha a aparência da marmita de um outro colega. E quando ele olha aquela marmita era toda desenhada, toda... Você olhando a aparência daquela marmita, você não daria nada por ela. Era uma marmita que estava com algumas deficiências, era uma marmita que estava com alguns desenhos já apagados. E nisso o colega fez uma brincadeira com ele. Você precisa arranjar uma marmita nova, uma marmita mais masculina. E eram 2 homens. E ele falou assim: a sua marmita está muito feminina, você tem que arrumar uma marmita mais masculina. E naquele momento, sem perceber, né, o humor, aquele outro colega foi e mostrou o conteúdo do que estava dentro da sua marmita. E quando ele abriu o conteúdo, o colega que estava, né, no caso, debochando da aparência da sua marmita, ficou envergonhado. Porque dentro daquela marmita havia um alimento muito saudável, um alimento muito saboroso. E dentro da sua própria marmita, tinha algo muito simples. E naquele momento, ele fala, né, a história, que ele pensou naquilo e ele refletiu sobre a diferença de você olhar somente o que está aparente, olhar somente o que está à sua vista. E a palavra do Senhor vai nos falar que Deus, ele nos sonda e ele nos conhece e ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe do nosso pensamento, ele sabe o que está dentro do nosso coração. E às vezes as pessoas não conseguem entender e ver o que Deus está nos capacitando, está nos forjando dentro, que é o nosso caráter, que é a nossa atitude. Às vezes a aparência está muito bonita, a aparência está mostrando ser uma coisa, mas lá dentro está um ser machucado, um ser ferido, um ser precisando de cura interior, de cura espiritual. E o que eu quero trazer para nós nesta manhã é: Deus, ele sonda os teus pensamentos, ele sabe muito mais além do que você imagina, ele consegue transpor, ele consegue entrar aonde ninguém entra, ele consegue invadir situações onde ninguém consegue chegar. E muitas das vezes isso nos faz lembrar da realidade do reino de Deus. O que está no interior é o que mais conta. O reino de Deus, você precisa de entender os mistérios de Deus. Você precisa de entender o que Deus ele está preparando, o que Deus está forjando, aonde Deus ele quer nos colocar. E muitas das vezes não conseguimos olhar só com os nossos olhos físicos.
Mas nesta manhã, Deus está nos preparando para que nós venhamos olhar com os olhos espirituais. Não é aquilo que você vê, não é aquilo que você contempla, não é aquilo que está à sua possibilidade, não é aquilo que você consegue apalpar, não. Mas é aquilo que Deus, Ele já disse que você vai desfrutar, é aquilo que Deus já disse que você vai ter. É com esse propósito que nós precisamos entender. E isso me faz lembrar do profeta Samuel. Ele cometeu o mesmo erro. Tira daqui para mim, por favor. Ele cometeu o mesmo erro. Quando Deus chamou Samuel e mandou ele ir até a casa de Jessé para ele ungir um rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, ele começa a olhar para a aparência. Chegou o primeiro filho apresentável, e quando a palavra do Senhor vai dizer que assim que Samuel avistou Eliabe, na mesma hora, ele pensou que ele era o destinado a ser o próximo rei de Israel. Mas Deus corrigiu Samuel, e Deus disse assim: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham a aparência, mas eu vejo o coração. Sabe o que Deus está querendo dizer para você, para mim, nesta manhã? Que muitas das vezes você está tão preocupada. A pastora no começo começou a falar, eu falei, Deus, ela vai falar tudo que o Senhor mandou falar. Às vezes você está tão preocupado com a aparência. Você está tão preocupado com o que as pessoas estão vendo, com o trabalho que você pode mostrar. E às vezes Deus tem te chamado para intercessão. Deus tem te chamado para um trabalho que ninguém vê, mas que Ele está contemplando. Às vezes você fica preocupado e fala, Deus, mas eu não sei falar em público. Deus, eu não sei orar em público. Deus, eu não sei evangelizar. Eu sou tão simples. Mas às vezes você sabe orar e você está intercedendo por aqueles que estão lá. Às vezes você está aí na sua casa intercedendo e clamando ao Senhor e pedindo, Deus, me ajuda. Jesus, usa a tua filha, usa o teu filho. E Deus está usando pela sua infinita misericórdia através da oração daquele que está no secreto. Deus, Ele sonda todas as coisas, Deus, Ele conhece todas as coisas. Não precisa se preocupar, porque muitas das vezes Deus vai nos isolar. Deus vai nos fazer ser esquecidos. Deus vai nos fazer chegar em uma caverna, para que dentro deste ambiente Deus venha falar diretamente conosco. Deus venha nos mostrar o que é Ele na nossa vida. E quando Ele chegar, e quando Ele mostrar, todos verão a glória do Senhor sobre as nossas vidas. E aqui vai continuar falando que, finalmente, Deus, Ele disse a Samuel para ungir o filho mais novo. Porém, Samuel ainda não tinha visto, porque não estava aos seus olhos. Às vezes você está escondido. Às vezes você está sendo abandonado. Às vezes você está ferido. Às vezes você está sendo deixado de lado. Não vamos tirar ela da mesa. Vamos tirar ela desse ambiente, vamos colocar ela no esquecimento. Às vezes as pessoas estão achando que você está ficando no esquecimento, mas Deus, Ele te contempla onde você estiver. Davi estava esquecido pelos seus próprios familiares. Davi estava esquecido por os da sua casa, mas Deus estava contemplando ele lá naquele lugar esquecido por todos. Deus estava ouvindo o clamor. Deus estava recebendo adoração, Deus estava recebendo a sua gratidão.
Sabe o que eu quero te dizer? É no teu cantinho que Deus está te vendo. É no teu momento que Deus está te vendo. Não se preocupe, porque a mesa está cheia, porque todos estão em volta da mesa e não te convidou. Não se preocupe, porque vai chegar o profeta. E quando o profeta chegar, ele vai sentar à mesa. E aos olhos do profeta, o rei está na mesa. Mas Deus vai se levantar do trono dele e vai mandar convidar o menor. Aonde está o menor? O menor está no pasto, o menor está esquecido, o menor está cuidando das ovelhas, o menor está fazendo a sua maior adoração. Então adore ao Senhor, não importa o cenário onde você está, não importa quem está te vendo, mas eu quero dizer para você nesta manhã, tem um Pai, tem um Deus, tem um Senhor, que Ele contempla você nas suas caladas, que Ele te contempla nos seus momentos de dor, Ele sabe de quando você dobra os seus joelhos, aonde não tem plateia, aonde não tem ninguém te vendo, e ali você fala em secreto com o Senhor, e ali você toca os céus, e quando você toca o céu, meu filho, vem resposta do alto. Aleluia! Quando você toca o céu, vem resposta do alto. Davi, ele sabia do chamado. E quando todos já estavam à mesa, todos apresentáveis, todos fortes, todos aparentemente preparados, com o perfil de ser o rei de Israel. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, não olha para a aparência. Eu não olho para a aparência, mas eu olho para o que eu vejo no coração. E ali Samuel pergunta a Jessé: acabaram os seus filhos? E Jessé diz: ainda tem o menor. Glória a Deus, aleluia. Aquele que ninguém dá nada, aquele que não tem aparência de rei, aquele que é pequeno, aquele que está cuidando do rebanho do pai. Samuel disse: manda chamá-lo. E quando Davi entra no ambiente, aleluia, quando Davi chega naquele ambiente o qual ele tinha sido rejeitado, porque ele não foi convidado pelo seu pai, ele não foi convidado pelos seus amigos, mas quando ele entra naquele ambiente o qual Deus teria o chamado, Deus mostra para Samuel: é este o meu ungido. E naquele momento, Samuel ungiu a Davi para ser o novo rei de Israel. Mas você acha que naquele mesmo momento mudou o cenário de Davi? Você conhece a história, você sabe que Davi foi ungido a rei, mas ele continuou no mesmo projeto, no mesmo trajeto, no mesmo ambiente qual ele estava antes. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus, ele te ungiu. Deus, ele te chamou para uma grande obra. Mas ele quer te forjar aonde você está. Ele quer te preparar nesse ambiente, mesmo ungido. Porque ele poderia falar assim: não, agora o Senhor me ungiu, eu não vou mais cuidar do rebanho do meu pai. Não, agora não. Agora eu sou ungido a ser rei. Não. Ele se manteve na mesma posição. Deus está dizendo para mim e para você: se mantenha no mesmo propósito, na mesma posição, porque Ele ungiu e no tempo certo Ele te colocará no lugar que Ele tem para mim e para você. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele é especialista em mudar todas as coisas. Deus, ele é especialista em trazer confusão. Eu não falo confusão perante a palavra divina do Senhor, mas perante a nossa mente, porque nós somos limitados a entender o que Deus faz.
Deus, ele é perfeito em todas as coisas, mas nós, pelas nossas limitações, pelas nossas fragilidades, não conseguimos entender. E nós achamos que está sendo Deus, o que está acontecendo? Jesus, que confusão é essa? Que bagunça é essa? Mas Deus está colocando tudo no lugar. Para você é bagunça, que para você é Deus, eu não estou entendendo. É o agir de Deus colocando tudo no lugar. E o que Deus faz é infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Nós não sabemos o que Deus ele tem preparado para nós lá na frente, mas tudo já está preparado. E eu sempre digo algo, pastora, que eu tenho dentro do meu coração. Aquilo que Deus ele disse que ele vai fazer. Não é porque ele nos achou bonitinha, ele nos achou capacitado, ou ele nos achou com condições financeiras. Não, porque capacitado não somos. Ele nos capacita. Possibilidades não temos. Ele que nos dá a capacidade. Porém, ele já viu tudo que ele te prometeu hoje. É porque ele já viu se cumprir lá na frente. Porque ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Aquilo que ele transmitiu através de um profeta, aquilo que ele disse através de uma profecia aos teus, sobre a tua vida, sobre os teus projetos, é algo que ele já viu acontecer. Então o que nós precisamos é de crer. Aquilo que Deus fala, a palavra dele é santa, verdadeira e ele já viu. Por isso que ele mandou sobre as nossas vidas, para que nós viéssemos nos preparar, para que nós venhamos entender e receber tudo aquilo que Deus ele tem para nós. E para a gente finalizar, vai nos dizer assim: finalmente Deus disse a Samuel para ungir o filho mais novo de Jessé, Davi, como rei. Embora Davi não tivesse aparência para tal, Deus tinha os seus olhos no coração do jovem. E foi isso o que contou. Deus está te vendo. Deus está te contemplando. Deus está vendo seus momentos de oração, seus momentos de louvor, seus momentos de intercessão. Não se importa por aqueles que não vejam. Por aqueles que às vezes não querem que você sentem à mesa, porque tem medo da honra de Deus sobre a tua vida. Não se importa. Porque aonde você estiver, Deus ele vai te buscar. E ninguém vai sentar no trono, ninguém vai sentar na mesa antes de Deus honrar a tua vida. Ninguém vai sentar. Isso me faz lembrar aqui, né, de José. Os filhos de José, com aquele medo, vamos matar o meu irmão, porque ele não pode pegar a cadeira do pai. Só que o que Deus tinha para José era muito mais do que uma cadeira. Deus tinha um trono, Deus tinha um governo. E muitas das vezes, Deus nos tira de uma situação e nós ficamos até meio chateados, mas Deus nos tira de uma situação para Deus nos colocar aonde Ele quer que nós estejamos. Deus ele não tem só uma cadeira, Deus ele tem um trono, Deus ele tem um governo. Fique com essa palavra sobre a tua vida. Deus, ele não tem apenas uma cadeira, mas Deus tem um trono separado para aqueles que confiam, que creiam no poder do Senhor. Amém? E que essa palavra venha falar profundamente. E eu quero louvar ao Senhor. Dá para louvar, pastora? Dá, só queria falar uma coisinha aqui a respeito da palavra que você trouxe, né? E essa palavra fala muito ao meu coração, porque é mais ou menos o que eu vivi lá atrás, né? Eu era uma improvável. Quando você começou a falar, né, que Deus nos chamou, às vezes você acha que você não pode ser uma pregadora, né? Para você estar na oração, e lá atrás eu era essa improvável, né? Amava estar no grupo de oração, já amava orar, mas eu não tinha coragem de gravar um áudio no WhatsApp, porque eu não suportava ouvir minha voz.
Eu não suportava ouvir a minha voz. Só que quando eu decidi estar disponível para o Senhor, deixar Ele me capacitar, aí eu tive uma vida transformada. Eu vejo assim como a história de Davi. Eu era a menor da minha casa, a mais improvável, mas foi eu que fui a escolhida pelo Senhor. E nisso Ele foi me lapidando, Ele foi me tratando. Para hoje eu ser uma pastora, eu precisei estar disponível lá atrás, mesmo me vendo como improvável demais, mesmo me vendo como pequena demais, mas não é sobre mim, é sobre Ele. Quando você entende quem você é em Cristo, que com Ele você pode todas as coisas, você está disposta a viver o seu chamado. O que é viver o chamado? Está disposta? É entregar tudo nas mãos dele, os seus medos, a sua timidez, às vezes aquele sentimento de inferioridade, que às vezes as pessoas já te machucaram muito, já te criticaram muito, às vezes as pessoas desfazem de você, mas quando você é escolhida é igual Davi. Nem o pai de Davi acreditou que ele seria escolhido, porque ele não apresentou ele na fila, né, para o profeta abençoar. Mas quando Deus escolhe, você pode estar lá do outro lado, pode estar no campo, pode estar fazendo outras coisas, mas o Senhor está te olhando, o Senhor quer ver o seu coração com as suas atitudes. E quando Ele vê o seu coração, eu falo muito que lá atrás eu nunca sonhei em ser uma pastora, nunca pedi para ser uma pastora, primeiramente que eu era muito tímida, né, que eu tinha muita vergonha de falar em público, então se fosse um trabalho na escola, eu já me dava até dor de barriga se falasse que era para me apresentar um trabalho na escola. Mas quando você decide ter esse posicionamento, estar posicionado em Deus, ser dependente dele, ele vai te capacitando, vai te forjando, e ele vai. Aí o que aconteceu na minha vida? Eu comecei com meus devocionais. Não sabia nem como fazer. Eu não tinha nada, eu só tinha um celular, colocava o celular dentro da canequinha, Carla, com uma leiteira escorada, porque eu não tinha como fazer, mas eu comecei a fazer por obediência. Sem saber como ia fazer, sem saber quem que ia entrar. Tinha dias que não tinha ninguém, tinha dias que tinha uma, tinha dias que tinha duas, mas eu comecei obedecendo e fazendo a vontade do Senhor. E neste caminho ele foi me lapidando. Eu trabalhei muitos anos, né, como funcionária pública na prefeitura. Chegou em agosto de 2022, o Senhor falou, vou encerrar esse ciclo, mas você sai glorificando meu nome, que eu tenho coisas muito maiores para a sua vida. Ninguém entendendo nada, eu perdi o emprego e eu naquela alegria, naquela paz que excede todo entendimento, o Senhor me mudou de cidade, me tirou de São João del Rei, me trouxe para Juiz de Fora, em obediência, eu desempregado, meu marido desempregado, e foi aí que começou a forja, a lapidação. Tive ali um ano só de solitude, só eu e o Senhor e mais ninguém. E quanto mais eu estava ali no secreto, mais eu estava sendo forjada, mais eu estava sendo lapidada. Esse ano o Senhor falou comigo que eu ando a avivamento. Como que a gente vai ser avivada, Carla? Com o nosso combustível. Quem que é o combustível? O nosso doce, amoroso, amigo, Espírito Santo. Sem ele não tem como ser avivada. É ele que vai acender a lenha todos os dias. E todas as manhãs a gente tem um grupo onde a gente tem um relacionamento com ele. Um momento só de adoração, onde cada mulher põe a sua adoração ao Espírito Santo. Tu és lindo, tu és bem-vindo, eu te amo, eu quero ser usada por ti. Eu tenho fome e sede, porque, Carla, muitas das vezes a gente fala que tem fome e sede, quer ser usada, quer os 9 dons espirituais, mas a gente passa tempo com o Espírito Santo. Conversa com ele é uma pessoa. Ele está ali para te abraçar todos os dias, ele é seu amigo fiel de todas as horas. É ele que vai te direcionar em todas as coisas. É ele que enxuga suas lágrimas quando você acha que não vai suportar mais, quando a porta está estreitando, quando está ficando difícil. Você fala, Senhor, me dá a graça. Jesus precisou subir para o Espírito Santo descer. E muitas pessoas não sabem que tem um amigo Espírito Santo aqui para te conduzir, para te abraçar todos os dias, para te direcionar. Quando você achar que não tem saída, é ele que você vai lá falar, amigo Espírito Santo, me ajuda. Qual é a direção? Amigo Espírito Santo, eu vou fazer isso. Está na sua direção? Amigo Espírito Santo, eu vou vestir essa roupa. Está te agradando essa roupa que eu vou vestir? Amigo Espírito Santo, eu vou pregar. Mas a palavra é sua. Estudei essa palavra, quero ser direcionada por ti. Se não for, pode mudar as coisas de lugar. E em 2024, quando foi em maio, o Senhor me apresentou uma oportunidade que foi escrever o livro Despertadas. Uma improvável, que não sabia falar direito, não sabia escrever, nunca pedi para escrever um livro, Carla, nunca pedi, nunca fui boa para escrever. Para pôr em PDF foi uma dificuldade, tive que arrumar alguém para me ajudar, mas estava dentro do propósito dele. Ali foi o Despertadas, o Senhor escolheu 31 mulheres improváveis para viver o propósito do reino, contando o seu testemunho. Nesse livro tem 31
31 testemunhos de mulheres que foram curadas para curar gerações. Só que eu não tinha dinheiro para investir no livro, eu não tinha dinheiro para ir no lançamento do livro, o Senhor preparou tudo, porque quando eu fui convidada, a pessoa me chamou e falou, vou te ser sincera, eu não tenho R$ 1, eu não tenho dinheiro para participar, mas eu vou orar. Se estiver dentro da vontade do Senhor, vai acontecer. Aí eu fui abençoada no investimento do livro. Antes de eu ir para o lançamento na pré-venda, eu já tinha comprado mais 100 livros no Pix, só da pré-venda, eu não tinha dinheiro nem para começar. No dia do lançamento, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, pessoa que nem me acompanha mais, foi enviada por Deus, falou, pastora, você se sente ofendida se eu te abençoar com o lançamento do seu livro, com a viagem? A pessoa foi e me fez uma oferta no valor da viagem para mim ir e voltar no lançamento. E quando foi dia 30 de novembro e 1º de dezembro, o Senhor me deu o primeiro congresso, Lapidadas pela Graça. Um congresso que foi ali, mulheres de todo lugar, mulheres que viajaram 1.500 quilômetros para estar ali naquele congresso, com sede, com fome de receber tudo que o Senhor tem para nossas vidas, porque elas confiaram no que eu carrego, que é a presença. Porque sem a presença eu não sou nada, mas a presença transformou a minha vida. Quando eu me posicionei, porque às vezes você está na igreja, mas às vezes você não tem o posicionamento, você não tem o relacionamento de profundidade. É o relacionamento de profundidade que vai mudar a sua história. Né? Quando a gente aceita Jesus, a gente precisa ter um arrependimento genuíno. Porque quando a gente tem um arrependimento genuíno, a gente é transformado pelo Espírito Santo de Deus. E que nós possamos todos os dias buscar essa dependência do Espírito Santo de Deus, falar com Ele, falar que você quer, sim, ser usado nos 9 dons espirituais, que você quer falar em línguas, que você quer ter dom de línguas, dom de interpretação de línguas, porque muitas das vezes você tem o dom de línguas, mas você não tem da interpretação, e às vezes pessoas chegam na sua igreja, no seu ministério, falando em línguas e não tem ninguém para interpretar. Quando vê, você é enganado. Esse dia, uma mulher de Deus que veio fazer o devocional comigo, ela falou que lá na cidade dela tinha uma bruxa pregando dentro da igreja, falando em línguas dentro da igreja, e o povo tudo glorificando. Porque se você não tiver discernimento espiritual, para você discernir as coisas que é de Deus e que não é, muitas das vezes nós vamos ser enganadas. Então a gente tem que pedir isso. E o que eu quero deixar aqui? Que às vezes você está aqui hoje achando que você é pequeno demais, que você é improvável demais. Eu fui essa pequena como Davi, essa menor da casa como Davi. Só que quando eu fui para ser consagrada pastora, eu não queria. Meu pastor, né, me mandando mensagem que ele é de São João del Rei, que ele viria em Juiz de Fora para me ungir. Eu não. Eu vou orar, se for da vontade do Senhor. E o Senhor me deu essa palavra de Davi. Ele falou assim, quando eu escolho, o profeta vai até você. Não é você que procura a unção, é a unção que vai até você. Porque Davi não pediu para ser ungido, mas a unção foi até ele. Ele estava lá quietinho, matando urso, matando leão. E o profeta foi na casa dele, mas não estava em casa, estava no campo. Então eu quero te falar hoje, que às vezes você está aí achando que você é pequena demais, mas se o Senhor te escolher, ele vai aonde você estiver, a unção vai até você. Porque às vezes hoje, Carla, muitas pessoas ficam querendo ser ungida. A gente não tem que pedir para ser ungida, é o Senhor que nos escolhe. E lá atrás, quando eu comecei meus devocionais, as pessoas ficavam assim, ai, pastora Andréia, eu falei assim, eu não sou pastora, gente, eu não sou pastora. Mas, o que eu entendi nessa caminhada? Que o céu já tinha me reconhecido. Quando o céu nos reconhece, as pessoas aqui na terra começam a nos chamar, porque às vezes você ainda não foi ungida pelo homem. Às vezes o profeta ainda não chegou lá para te ungir, mas o céu já te reconheceu. E o mais importante é a gente se importar com que o céu nos reconheça. Não as pessoas não precisam nos reconhecer, não. O céu precisa nos reconhecer. A gente precisa ter atitudes para agradar o céu, não as pessoas. Quando a gente entende que a gente veio para agradar Jesus e não as pessoas, e para agradar Jesus, a gente vai desagradar muitas pessoas. Mas a gente precisa estar firme. A gente está na leitura de Atos aí, a gente tem visto, né? Como que os apóstolos ali foram apedrejados, açoitados, mas mesmo na prisão eles estavam ali louvando, adorando o Senhor com alegria, eles faziam com alegria, eles apanhavam, mas estavam alegres, porque eles estavam no centro da vontade do Senhor. Paulo fala lá em Atos 21, né? Quando os apóstolos, os discípulos falam para ele, não vai para Jerusalém que você vai morrer, e ele fala, eu vou, porque se eu tiver de ser preso, se eu tiver de morrer, por amor a Jesus, por pregar a palavra de Jesus, eu vou morrer. É esse amor que a gente precisa ter para pregar o ID do Senhor, para pregar as boas novas do Senhor. E o evangelho é uma coisa simples, é só falar que é arrepender. Hoje a gente não tem que ficar massageando o ego de pessoas, porque hoje tem pessoas que às vezes estão na igreja traindo,
fornicando, bebendo, e às vezes você não quer falar que é pecado e quer massagear o ego da pessoa. Não é pecado, sim. Quando a pessoa vai na igreja e levanta a mãozinha ali, não é só levantar a mãozinha, não. Precisa de saber que existem algumas renúncias para fazer, porque muitas das vezes as pessoas vão na igreja, a glória desce, na emoção aceitam Jesus, mas no outro dia está lá no mundo de novo. A gente precisa falar a verdade. O evangelho é pregar a verdade, que Jesus é filho de Deus, que você precisa sim se arrepender dos seus pecados, que ele é misericordioso, que ele vai te perdoar, não importa como você chegou até aqui, não importa se você hoje chegou até aqui como uma prostituta, como Raabe, não importa como você chegou até aqui, o importante é como você decide hoje. Se você se arrepende, Raabe se arrependeu. Quando Raabe se arrepende, ela muda a sua história e da sua próxima descendência, ela salva o seu pai, sua mãe, seus irmãos, ela tem uma vida transformada, ela faz parte da genealogia de Jesus, uma decisão. Ela apenas ouviu falar do Deus de Israel, ela nem conhecia. E ela teve uma vida transformada, transformou a vida da sua vida. Ela foi mãe de Boaz, um dos homens mais gentis da Bíblia, o resgatador de Ruth, uma prostituta, que eu creio que naquela época as pessoas falavam assim, coitada dessa aí, coitada do filho dessa aí, não vai saber nem quem que é o pai. E a decisão dela mudou a vida dela e da sua próxima descendência. Então, a sua decisão hoje, a frase da minha vida é uma mulher posicionada em Deus. Ela muda a sua história e da sua próxima descendência. Quando você se posiciona em Deus, quando eu me posicionei lá atrás, mesmo sendo uma improvável, mesmo me achando pequena demais, eu mudei a minha história, mudei a história do meu esposo, dos meus filhos, da minha família, vou mudar dos meus netos, bisnetos, tataranetos. É uma descendência que vai ser influenciada por causa de uma decisão que eu tive lá atrás. Uma decisão hoje sua, seu sim hoje para viver o seu chamado, para estar disposta para o Senhor, vai ser uma resposta de multidões amanhã. Eu creio que a Carla, quando ela disse sim lá atrás para Jesus, hoje ela é a resposta de oração de uma multidão de pessoas. Quando eu disse sim lá atrás, mesmo me sentindo improvável, hoje eu sou resposta de uma multidão de mulheres. Então, que você hoje possa dizer sim para o Senhor. Mas para dizer sim para o Senhor, precisa de algumas renúncias. Precisa de alguns posicionamentos. Uma mulher que ora, uma mulher que jejua, uma mulher que lê a palavra. É isso que a gente precisa aprender. Que vocês hoje possam ter pegado essa palavra aí, pegado as chaves de tudo que a Carla falou, que foi uma palavra direto do céu. E eu creio no nome de Jesus que aqui tem muitas mulheres que às vezes precisavam ouvir isso, que às vezes Carla estava se sentindo pequena demais, né, achando que é a menor da sua casa. E você já foi escolhida desde o ventre da sua mãe, como Jeremias. E ele achava que ele não sabia, que ele não podia falar, que ele era pequeno, que era novo demais. Davi era um menino. Quando ele chega para enfrentar Golias, creio eu que todo mundo falou, que isso, ficou doido, um menino desse, nem as armaduras deu nele, porque era um menino, gente. Mas não era sobre ele, é quem estava na peleja por ele, que é o Senhor dos Exércitos. Moisés não sabia falar, falou, não sei falar, como que eu vou libertar o povo no Egito? E o Senhor fala, é você que eu escolhi, eu vou colocar pessoas do seu lado para te ajudar, eu vou colocar Arão do seu lado. Então, se você está aqui hoje, você já sabe, às vezes, o chamado, o que Deus já falou com você, só que você está retendo, você está escondendo, fala, Senhor, faça como Maria, eis-me aqui, a tua serva, para que se cumpra a sua palavra em minha vida. Senhor, se tu queres, afasta de mim este cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E muitas das vezes a gente quer fazer a nossa vontade. Muitas das vezes a gente não quer esperar o tempo de Deus. Aí a nossa falta de paciência para viver a promessa faz a gente dar uma ajudinha para Deus e atrapalhar, atrasar a promessa para a nossa vida. Como Sara fez, quando ela dá uma ajudinha para Deus, pedindo para Agar deitar com seu marido, ela só atrasa a promessa. E às vezes você está aqui hoje, você está atrasando sua promessa. Decida hoje ser dependente do Senhor, se prostrar aos pés dele, se humilhar, se derramar e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não sei como, não sei falar, não sei pregar, não sei louvar, não sei o que o Senhor quer para mim. Mas eu venho te falar hoje que eu estou disponível para ser capacitada por ti todos os dias. Amém? Pastora, olha o que eu tinha marcado, ó, para falar, que eu ia trazer agora na hora do louvor. Não estou vendo. Vou ler. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me, o Senhor,
eis que põe as minhas palavras na tua boca. Profeta Jeremias. Glória E a a senhora Deus. disse, né? Deus é lindo. Eu tô aqui arrepiada. Deus é lindo demais. Quando a gente está na mesma conexão, no mesmo espírito, Deus é maravilhoso. Lourdes, a paz do Senhor. Pastora Luzia, a paz do Senhor. E eu quero louvar ao Senhor agora, nesta manhã, com esse louvor que Deus ele tem nos presenteado, né? História de milagre. Quero convidar todos vocês para conhecer também. Só você digitar lá no YouTube Carla Costa, História de Milagre, né? Porque tem uma outra cantora também com essa música. E seja alcançado por essa bênção. Eu não sei como você está nessa manhã, não sei qual o milagre que você precisa, não sei qual a sua necessidade, mas Deus é aquele que sonda todas as mentes, como na nossa palavra. Ele sonda todo o coração. E nesta manhã eu quero profetizar o milagre sobre a tua vida, sobre a tua casa. É sobre, às vezes, sobre a sua saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Seja qual for a sua necessidade. Amiga Lídia, um beijo, meu amor. Eu quero profetizar sobre a tua vida o milagre do Senhor. E se você nesse momento tem alguém que está precisando de um milagre, nesse momento profetiza sobre a vida dessa pessoa também o milagre do Senhor, porque eu creio que Deus ele faz infinitamente mais. O que Deus ele faz nós não imaginamos, mas que nós venhamos entender e receber o que Deus ele tem pra gente. O impossível é um detalhe pro meu Deus, é sua especialidade. Quando o homem pensa que não tem mais jeito, ele entra e faz tudo novo, e o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você viu que ele não falha. Aleluia. Deus está entrando com providência sobre a tua vida nesta manhã. Ele é Deus do impossível. Não falha. Levante as mãos para receber milagre. O meu Deus vai te surpreender com milagre. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagre. Oh, nesse problema, Deus já decretou milagre. Não se preocupe, você vai viver milagre. A tua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagre. Oh Deus, vai lá agora, Jesus, faz o teu milagre. E confundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor. E o impossível tornar possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou. Você verá que ele não falha. Levante as mãos para receber milagre. O meu Deus vai te surpreender com milagre. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagre. Oh,
Deus já decretou um milagre. Não se preocupe, você vai viver milagre. A tua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagre. Você pode levantar a tua mão para eu profetizar? Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Deus determinou e ninguém vai revogar. É milagre o que Ele vai realizar. Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Deus determinou e ninguém vai revogar. Sabe por quê? É milagre o que Ele vai realizar. Levante as mãos para receber milagre. O meu Deus vai te surpreender com um milagre. E quanto mais difícil parecer aos olhos do homem, Deus fará milagre. Oh, nesse problema, Deus já decretou um milagre. Não se preocupe, você vai viver milagre. A tua história vai ser conhecida em qualquer lugar como uma história de milagre. Como que ela conseguiu? Deus determinou milagres em tua casa, Ele já assinou. Aleluia. Receba o milagre da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos. O que é impossível para você, para o teu Deus, é apenas um detalhe. Glória. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, agradecer pela vida da senhora, pastora Andréia. Que Deus continue nos abençoando, nos sustentando. Mandar um beijo para as minhas amigas que estão aqui, para as amigas da pastora Andréia que estão aí. E dizer que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é detalhista em surpresas. E eu tenho falado com Deus, às vezes, eu não sei se vocês percebem, mas é igual hoje, no começo do louvor. Deus na hora que eu estava louvando, o Espírito Santo mandava eu falar outras coisas. O Espírito Santo vinha outra mensagem na minha boca e falava: receba o teu milagre, receba o impossível de Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas. E pega firme com essa certeza: Deus está no controle. Pode ter perdido, você pode ter perdido o controle, pode estar fora das suas condições, mas Deus, Ele não perde o controle. Deus está no controle de todas as coisas. E eu agradeço a oportunidade, um beijo para todos vocês, que Deus continue abençoando a minha vida, esse ministério, esse projeto, pastora, de alcançar vidas. Amém? Deus abençoe. Tira uma fotinha nossa aí, Carla. Me marca lá no Instagram, porque eu não tô te vendo. Foi. Deus abençoe sua vida, continue te usando cada vez mais. As meninas aí, né, que são minhas seguidoras, sigam a Carla lá no YouTube. Essa voz maravilhosa, usada por Deus. Que todas aqui hoje possam sair daqui tomando posse do seu milagre, crendo que no tempo dele vai acontecer. A gente só precisa crer, permanecer.
Amém? Deus te abençoe, Carla. Deus abençoe a vida de cada uma que está aqui, né? Amém. Quem quiser seguir a Carla, quem quiser me seguir, será um prazer para nós. Quem precisar, né, de alguma ajuda, pode nos chamar no privado, que a gente está aqui para ajudar, para segurar na sua mão, para que você possa, no ano de 2025, se posicionar para viver o seu chamado. No nome de Jesus. Amém? Amém. Beijo, Carla. Beijo para todos Beijo. e abençoado. Deus. Amém.